Olá, lindona! Agora a gente está entrando no módulo imagem pessoal. Gente, eu quero agora que vocês entendam o que compõe uma imagem. Como que a gente faz aquela leitura da imagem pessoal. É importante você entender que a gente tem alguns códigos visuais. E o que são esses códigos visuais? Nada mais é do que os elementos que compõem a sua imagem. Esses elementos são compostos por linhas, e aí a gente pode ter linhas curvas, linhas retas, linhas grossas e linhas finas. Formas aqui, gente, entra tanto os formatos, a estampa, por exemplo, tá? Então, se é uma estampa xadrez ou é uma estampa floral, se é uma estampa de poá, de bolinhas, ou é uma estampa com losangos, isso tudo também está comunicando. Também entra em formas a modelagem da sua peça. Então, por exemplo, o blazer, né? Eu até trouxe alguns exemplos daqui a pouco para passar para você. Os blazers, eles podem ser mais quadrados, eles podem ter linhas na diagonal, deixando ele mais acinturado. Então, dentro de formas vai entrar a modelagem da peça, a estampa, os formatos da estampa, tá certo? E se tiver mais algum, por exemplo, botões, bolsos, isso também conta. Texturas. As texturas do tecido que você usa, e, por exemplo, couro, que tem uma textura mais lisa, plumas, que tem uma textura mais gostosa, um convite ao toque, brilho, também entra como textura, aplicações, tá certo? Cores. Gente, as cores comunicam, né? Depois a gente vai ter uma aula mais aprofundando em cores. Mas as cores também fazem essa composição da sua imagem, sabe? Por exemplo, então os frios são tons que acalmam, tons frios como verde, azul, são tons que acalmam. Tons quentes, vermelho, amarelo, laranja, são tons que aquecem, que trazem mais movimento. Tecidos. O tecido entra também como textura e formas, mas aqui a gente vai olhar mais se esse tecido ele é mais encorpado, se é um tecido com caimento mais molinho, sabe? Com caimento mais leve. Então, quando a gente fala de tecidos, é muito pensando em caimento da peça, tá certo? Na figura 1, a gente tem um tecido que é um caimento mais leve, tá certo? A gente vê aqui pela sombra que ele faz. Já na figura 2, é um blazer com uma manga princesa. O tecido em si é um tecido um pouco mais grosso, mais encorpado, e a gente tem essas mangas princesas. Olha também no cinto. O cinto da figura 1 é um cinto de linhas grossas. Já o cinto na figura 2 é um cinto médio para fino, tá certo? Na figura 1, o que está comunicando? Mais elegância, um pouco mais minimalista. Por mais que tenha um cinto grande, mas ele não está contrastando tanto com a roupa. Ele tem uma textura, ele tem uma estampa. É uma estampa de cobra, mas é uma estampa de baixo contraste. Já na figura 2, a gente tem, por mais que seja um blazer com manga princesa, a manga princesa, ela traz as linhas curvas. Linhas curvas trazem movimento, podem trazer delicadeza, podem trazer uma coisa mais feminina, são as energias mais femininas. As linhas retas, elas trazem energias masculinas, dureza, rigidez, força. Energias femininas, delicadeza, às vezes até uma coisa mais carinhosa, passa mais acessibilidade, tá certo? No 1, passa um pouco mais de distanciamento, por mais que tenha um tecido com caimento mais leve um pouco. Mas eu também quero que vocês vão analisando a composição geral da imagem. No 2, ela tá um pouco sensual, não tá, gente? Vocês já fizeram a aula do sensual, vocês sabem muito bem. Tem um colo à mostra, é um short bem justo ao corpo, a perna tá bem à mostra. E aí o blazer faz um decote ali que vai até o cinto. O blazer, ele pesa um pouco menos no sensual, mas ele continua presente ali o sensual. Então, na figura 1, uma elegância maior, uma sofisticação também, com uma certa delicadeza. Na figura 2, a gente tem as linhas curvas da manga princesa, a gente tem o alto contraste do preto com branco e a gente tem também as linhas retas do blazer e do cinto, inclusive até o short ali a gente pode colocar como uma linha reta. Comunica poder, um pouco mais de sensualidade e também traz um pouquinho mais de dureza para a imagem. Agora aqui eu quero que vocês vejam tanto o tecido, mas também a modelagem. Os dois são blazers, certo? O da esquerda, a figura 1, é um blazer de uma modelagem mais quadrada. Olha como ele acaba bem na altura do umbigo, olha como o ombro dele é bem reto.
Olha a lapela do blazer. Essa da figura 1, a lapela, gente, é essa dobra, que tem como se fosse uma gola. A lapela do blazer 1, olha como ela faz um bico, uma ponta mais afiada. São linhas retas, como se fosse uma flecha, né? Isso traz um pouco mais de agressividade no seu visual. Vai passar, vai comunicar uma pessoa de personalidade mais fechada, séria, rígida, que não tá muito aberta a conversa, não. Já na figura 2, a gente tem um blazer que eu não sei se ele é preto ou azul marinho, né? Acho que é um azul marinho, vai depender ali na hora de bater a foto. Mas a gente tem um blazer com um tecido com um toque, olha a textura dele. O moletom é uma lã batida, então é um blazer com uma textura mais convidativa ao toque. Já o da esquerda, a figura 1, a gente vê que é um blazer que tem um certo brilho, ele lembra um pouco até um couro ali, porque ele é bem liso. Gente, quando a gente tem peças com texturas bem lisas, pensa comigo, liso não dá aderência, certo? A gente encosta numa coisa lisa, ela escorrega, ela não fica grudada ali. Já o Blazer 2, ele tem uma textura mais porosa um pouco, ele tem mais textura mesmo, se a gente passar a mão a gente sente melhor o tecido ali. E também a lapela dele é uma lapela que não faz essa ponta tão marcada, ela é um pouco arredondada. Isso comunica mais acessibilidade. Tá aqui um pouco mais informal por conta da composição do jeans e tal, mas olhando só para o blazer em si, independentemente do resto do visual, a gente já vê que o 1, mais distanciamento, frieza, o 2, mais convite ao toque, linhas mais curvas, é um blazer que passa mais a proximidade do que o 1. Falando de cores, aqui a gente tem o mesmo look, só mudou a cor do blazer. Na figura com blazer mais caramelo, ele passa uma mulher um pouco mais elegante e clássica. Já na figura 2, com esse blazer azul clarinho, um azul bebê, comunica uma pessoa mais aberta. Tudo que tem cores, gente, traz essa personalidade mais aberta, traz um pouco mais de leveza. Principalmente quando forem cores claras, né? Quando são cores mais profundas, trazem mais seriedade. Aqui a gente tem duas cores que são claras, uma cor é neutra, mais tradicional, a outra já não é tão tradicional, então acaba comunicando mais criatividade do que quando você usa uma cor neutra. Olha aqui de novo, dois blazers pretos, de modelagens diferentes. A primeira é uma modelagem mais tradicional, mais reta, a gente não vê aqui cintura tão marcada. Já na segunda é uma cintura mais marcada. Outra grande diferença entre eles, textura. Na primeira é uma textura, pode ser até um algodão mais grosso, como se fosse um brim nesse blazer. Já na 2 é uma textura, a base mais lisa, e aí tem vários, é como se fossem uns botões metalizados, lembrando moedas, mas são botões, todo, né, aplicado no blazer quase inteiro, de metal. E de metal parecendo bem ferro mesmo. O que acontece? No 2, gente, virou quase uma armadura. Tá vendo? Traz muito peso para a imagem. Inclusive, deve ser pesado mesmo esse blazer na hora de vestir ele por conta de todas essas aplicações. Então, vai passar muito mais distanciamento do que o blazer, por mais que ele seja mais tradicional, por mais que ele tenha até linhas mais retas do que no 2, só que o 2, ele tem uma textura que traz muito peso, como se fosse uma armadura, então traz muito distanciamento, frieza. Quase como estou indo à guerra, sabe? Já no 1, é uma vestimenta mais tradicional. Claro que aqui a gente tem que ver a composição restante do look, ela tá com um decote super profundo, se ela fechar alguns botões dessa camisa, já ficou um pouco mais tradicional, até porque também foi para um jeans mais tradicional. Percebe a diferença? Então, um blazer preto, ele não é um blazer preto, vai depender de várias coisas, vai depender do corte desse blazer, vai depender do tecido, vai depender da modelagem, vai depender de texturas, tá bom? Nós temos 3 looks, a mesma mulher utilizando. O blazer branco. O blazer branco, ele traz mais suavidade, ele traz mais elegância para o seu visual. O preto, ele vai trazer mais sofisticação, mais seriedade. Já o estampado, ele traz uma personalidade mais criativa, mais aberta. De novo, a gente vai falar aqui sobre cores e texturas. Olha só o blazer preto. Ele tem couro na manga, ainda mais ela reforçou essa textura fria com os braceletes, tá vendo? Então é uma imagem mais distanciada um pouco. Agora você vai para um rosa, que já é uma cor mais receptiva, da mulher mais romântica, uma cor mais acolhedora.
Só que esse rosa, ele é um meio termo. Por quê? Esse blazer ele tem o ombro muito bem marcado. Olha como a lapela dele nesse cetim, ela realça essa linha. É uma linha não muito grossa, só que como não tem muito contraste, ficou refinado, não trouxe dureza. Só que os botões trazem sofisticação. Então, por mais que seja rosa, ele vai trazer sim uma elegância, ele vai trazer sim um certo poder para a imagem, só que ao mesmo tempo convidativo, ao mesmo tempo uma personalidade aberta. Já esse blazer, que parece uma nuvem, né, gente? É um blazer com uma textura muito convidativa ao toque. Aqui na composição, isso aqui é um desfile. Nessa composição, eles colocaram essa gravata que trouxe um peso um pouco maior para a imagem. Forças masculinas, lembra? O blazer em si, ele é muito trabalhado em uma força feminina. É uma textura gostosa, agradável ao toque. Se não tivesse essa gravata, ele seria ainda assim mais delicado. Dos três numa escala, ele é o que mais transmite uma personalidade mais aberta do que os outros. O rosa está no meio termo. Se esse blazer rosa fosse preto, traria mais seriedade, mais formalidade um pouco. Por mais que ele não seja um blazer tão formal, por conta dessa amarração, dessa faixa. Já o blazer que tem um couro e ela reforçou ainda mais essa textura lisa com os braceletes, passa mais distanciamento, tá certo? Olha, aqui de novo a gente tem dois blazers pretos, só que olha como a modelagem dos dois são bem diferentes. Uma modelagem mais reta e grossa. Tá vendo que o ombro é bem largo, a lapela de novo bem larga. Esses blazers, gente, com lapela mais grossa, mais larga e o ombro bem largo, ele é um blazer mais tradicional, que ele vai deixar com você com uma silhueta mais masculina. Agora, o blazer da figura 2, ele é um blazer de lapela fina, o ombro tá bem marcado, mas ele é mais justo ao corpo. Então ele é um blazer mais elegante, mais sofisticado. Os dois trazem força, as duas imagens trazem força. Só que a imagem número 1 traz uma força mais rígida, mais bruta um pouco, mais força física. O 2 traz uma mulher que comunica assim, força, porém uma força mais sofisticada, mais refinada um pouco, por conta da modelagem do blazer ser mais justa. E aí a gente tem também a composição geral do look. As duas estão com uma gola um pouco mais alta. Gola alta também, gente, traz certo distanciamento e também vai trazer mais rigidez e força para o seu visual. Uma coisa que está mudando muito aqui são as luvas. As luvas, por mais que a gente use, aqui no Brasil a gente tem o costume de usar só quando está muito frio, né? Mas, às vezes, a luva é uma proteção ao toque também. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, o certo na etiqueta é você retirar suas luvas para cumprimentar a pessoa, para ter toque de pele com pele. Quando você cumprimenta uma pessoa só de luva, você está comunicando distanciamento, que você não, é como se você não quisesse encostar mesmo naquela pessoa, tá certo? Por último, eu trouxe essas 4 imagens aqui para a gente ver os comparativos. Então, olha, aqui a gente tem na imagem 1, esse blazer, que é um blazer mais despojado, mais informal. Por quê? Por conta do tecido, que é um tecido mais maleável, mais mole um pouco. Por conta de uma lapela que tem os bicos arredondados. E esse tecido também é um tecido de um estilo mais despojado. Agora a gente vai para o 2. É um blazer de um tecido mais encorpado um pouco, mas ele continua sendo um blazer de algodão. Então ele não tem tanta estrutura como quando a gente olha para o blazer número 3. O blazer 3, que é essa moça com essa calça jeans rasgada, a gente consegue ver o look todo, a gente vê que é um blazer mais sequinho, mais ajustado ao corpo, e é um blazer que tem mais estrutura no ombro, fica mais reto, mais marcado na figura 3 do que na figura 2. E depois a gente tem do 3 para o 4 uma sofisticação maior no visual. Então no look 3 ela tá com um blazer, tá com uma camiseta, uma calça jeans rasgada, com a barrinha dobrada. Ela fez aquele high-low, que é uma peça mais elegante, como o blazer, mais sofisticada, com uma peça de um estilo mais despojado, como a calça jeans e a camiseta. E aí ela equilibrou muito bem. Por quê? Porque ela trouxe uma clutch, que é uma bolsa de um estilo mais elegante, mais refinado, e o escarpão também, que é do estilo mais elegante. Já na figura, na última imagem, essa moça que está toda de preto e de óculos de sol, ela já foi para todas as peças de um estilo mais elegante.
Então tem o blazer, tem a gola alta, tem a calça de alfaiataria, tem a bolsa também com linhas retas e tem também, gente, uma coisa que muda muito a imagem como um todo, que é o acabamento com o rosto. Aqui a gente vê na última imagem uma pessoa mais maquiada, um cabelo, né, que ela teve um trabalho maior ali, fez um preso, ela tá com batom, ela tá com esse óculos de sol. Esses elementos, eles vão trazendo mais riqueza para o visual. A gente vai conseguindo trazer mais sofisticação conforme você for trazendo mais elementos assim. Agora com essa aula, eu quero que você analise melhor as peças que você tem, para você entender quais são as texturas que são presentes no seu guarda-roupa. Lembra do seu objetivo, das características principais que a gente já conversou no curso? Olha novamente para aquelas características e agora com esse conhecimento de linhas curvas, linhas retas, linhas grossas, linhas finas, as cores, as texturas, se está fazendo sentido as peças que você já tem hoje no guarda-roupa com o seu objetivo de imagem, com aquelas características principais que você quer comunicar na sua imagem pessoal. Até a próxima aula!